Nesse slide, vamos falar sobre configurações da câmera no momento da gravação. Então, tem 3 coisas que são muito importantes quando você seta a tua câmera. A primeira, ISO ou ASA. Quanto maior o ISO, mais clara a sua imagem fica, né? Mais luminosidade você vai ter na tua imagem final. Entretanto, quanto maior o ISO, mais granulada fica a tua imagem. Então, o ideal é que você não exceda muito a numeração do seu ISO. Velocidade do obturador. Também, quanto maior a velocidade do obturador, né? Na versão em inglês chama shutter speed. Quanto maior, menos borrada fica a imagem, né? Num objeto em movimento. Ou seja, quando você vai gravar um carro em movimento, se o shutter speed está baixo, no momento da gravação, se você for ver de quadro a quadro, você vê a imagem borrada. Ou uma pessoa correndo, ou uma pessoa andando de bicicleta, né? Se você quer ver os quadros das imagens sem esse movimento borrado, você tem que aumentar a velocidade do obturador. Mas, quanto maior a velocidade do obturador, mais luz você precisa, né? Então, se você está num estúdio, você precisa de uma iluminação excessiva, se você quiser trabalhar com velocidade do obturador elevado, né? Isso é muito importante também quando você vai fazer cena de efeitos, né? Com chroma key, por exemplo, o chroma key, aquele borrão de movimento, provavelmente na hora de recortar, pode atrapalhar um pouquinho o pessoal da pós-produção. Então, muitas vezes você aumenta a velocidade do obturador para você ter a imagem do movimento do ator menos borrada, né? Nesse momento do movimento, tá? Diafragma ou íris, também em algumas câmeras, Canon, Nikon, né? São chamadas de f-stop. Então, quanto menor o f-stop da sua câmera, mais destaque entre o primeiro e o segundo plano vai ter. Ou seja, se você quer o ator em foco e o fundo desfocado, né? Quanto menor você colocar esse f-stop, mais vai provocar esse desfoque no fundo, no segundo plano, né? Isso, muitos diretores de fotografia gostam, porque ele deixa a imagem mais estética, né? Você vê bem a definição dos atores em relação ao fundo, tá? Então essas coisas são muito importantes numa setagem de uma câmera. Agora vamos falar da continuidade, né, aos nossos slides. Nós já vimos que no momento da produção, né, temos planos e tomadas, né? Inclusive eu tenho um vídeo também gravado sobre definições dos planos, que é extremamente importante você saber as nomenclaturas dos planos, né, para organizar a tua produção, para toda a equipe falar de uma maneira comum, né, os enquadramentos, né? Às vezes para fazer storyboard também é muito utilizado, você lê o roteiro e saber como o storyboard tem que ser desenhado, né? Aqui, conforme a gente vê no slide, né? Outra coisa importante no momento que você está gravando, né? São os enquadramentos, as alturas da câmera, né? Nós vimos lá no vídeo, ou se você ainda não viu, sugiro que veja, né, o vídeo sobre definição dos planos, que quando você usa uma câmera de angulação alta, você pode provocar sentimentos específicos no espectador. Ou seja, câmera alta, que a gente chama de plongée, se causa uma sensação de inferioridade. O contra-plongée, uma sensação de superioridade do personagem.
Então isso daqui é importante. No momento da produção, grande parte da produção sempre tem um diretor de fotografia, conforme já vimos anteriormente, né? Então tudo isso que eu estou comentando geralmente é definido muito com a supervisão de um diretor de fotografia, né? Outra coisa importante que a gente absorve lá da fotografia, a regra dos terços, né? Não necessariamente você tem que centralizar o personagem, né? Muitas vezes você, nessa regra dos terços, divide como se fosse uma linha imaginária, tem um enquadramento em 3, né? E você coloca próximo a uma das linhas, né? O enquadramento de algum objeto ou personagem, como este exemplo aqui, né? Está havendo um diálogo e a parte em que está tendo um distanciamento maior entre o personagem e o outro, né? Eu deixo um espaço maior aqui. E mesma coisa, um espaço maior entre esse ator e esse, eu deixo esse espaço aqui, né? Senão iria aparecer num plano mais fechado que eles se aproximaram, que eles estão bem próximos. Então todas essas preocupações, né, no momento da gravação são úteis para você mostrar ao espectador a relação certa, a proporção certa em todos os planos. Outra coisa também muito útil, né, a nomenclatura do deslocamento de câmera, né? Então, por exemplo, se eu quero fazer uma panorâmica, o que eu vou fazer? Eu vou manter a minha imagem, minha câmera no próprio eixo. Muitas vezes você vai usar um tripé e você vai fazer uma panorâmica aqui, ela parada. Eu não estou fazendo um traveling, ela fica parada e eu faço um movimento de panorâmica, né? Muito comum isso também, até em celular, agora a gente já está acostumado, né? Quando a gente faz uma foto panorâmica, né? Você faz assim, você fica parado, você não caminha com a câmera, você fica parado fazendo uma foto. Então, para vídeo ou cinema, é a mesma coisa. Você fica parado no próprio eixo, muitas vezes, conforme eu falei no tripé, você faz da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita. Lembra também que é útil você pensar no enquadramento inicial para fazer uma panorâmica e um enquadramento final. Por quê? Não é bom você ficar perdido, né? Você faz uma panorâmica, até onde eu vou chegar? Então você planeja antes, eu quero desse enquadramento para esse enquadramento, né? Outra coisa também importante quando você fizer uma panorâmica é não deslocar a câmera muito rapidamente. É diferente do nosso olhar. O nosso olhar a gente, né, consegue ver, ter uma visão ampla olhando rápido. A câmera não. Se faz nesse mesmo movimento que a gente faz no olhar quando a gente está tendo uma visão ampla, a imagem fica borrada, né? Causa uma sensação de chicote. Chicote é um outro movimento. Quando você faz essa panorâmica rápida, né, você vê praticamente um borrão da imagem, né? Então cuidado, geralmente a gente faz um pouco mais lento essa panorâmica, tá? Para que o espectador consiga compreender o que você está visualizando no momento da gravação. Outro movimento importante é o tilt, ou seja, também aqui a câmera no próprio eixo e ele faz esse deslocamento na vertical, de cima para baixo ou de baixo para cima, tá? Outra coisa também, o truck, né? Aqui é muito utilizado quando você coloca num carrinho, num trilho, né? Então você tem esse deslocamento na lateral também, direita para a esquerda ou esquerda para a direita. Esse carrinho é muito útil, porque ele não trepida, né? Você coloca um trilho, né? Se você vê em set de filmagem, em filmes, novelas, né? Eles usam muito, né? Ou clipes, né? Outro movimento também é o dolly. Dolly in e dolly out. Ou seja, dolly in é quando você desloca aproximando, né? Você vai para frente com a câmera. Dolly out vai afastando, ou seja, você caminha com a câmera para trás, tá? Também muito utilizado no trilho, tá? Você também tem algum efeito diferenciado. Hitchcock usava nos filmes dele um movimento chamado
dolly in, zoom out, ou vice-versa. Dolly out, zoom in. O que causa para o espectador a sensação? Causa um distanciamento do personagem, do ator, em relação ao fundo, né? Faz um efeito bastante diferenciado quando você faz isso, né? Você desloca a câmera para frente e você dá um zoom out. Ainda falando sobre aquele slide anterior, para finalizar, quando você utiliza esse deslocamento, vamos voltar aqui. Quando você faz esse deslocamento com a câmera de dolly in e dolly out, tem sido mais comum. Por quê? Anteriormente, você deslocava, você poderia fazer essa sugestão de deslocamento sem deslocar a câmera, só ajustando o zoom. Mas atualmente ficou obsoleta essa forma de você utilizar o zoom na gravação. Então é muito comum você fazer um deslocamento, fica mais elegante a tua imagem, fica mais bonita, tá? Então vamos voltar aqui. Movimentos de traveling da câmera. Então, quando a câmera inteira se move, né? Então, quando é marcado um traveling, né? Provavelmente o diretor vai dizer a trajetória que ele quer com aquela câmera. Nós já falamos isso lá no vídeo sobre definição dos planos, né? Também falamos que o traveling muitas vezes você usa com a Steadicam. Tem aquele trilho que eu acabei de falar sobre ele, e tem o Steadicam, aquela vestimenta que o cinegrafista usa com um colete e desloca a câmera com ele, né? Então ele pode andar, correr, se aproximar, escalar, subir, descer, se afastar, né? Também num outro slide falei sobre o uso da grua, que também é importante, como se fosse aquele pequeno guindaste, né? Que coloca a câmera ali em cima e vai deslocando. É muito comum também em jogos de futebol, se você reparar, atrás do gol fica uma grua, um guindaste ali, como se fosse um guindaste com a câmera ali em cima, fazendo movimentos diversos, né? O truck falamos agora há pouco, né? Um movimento lateral da câmera, né? E o dolly, que também acabamos de falar, o dolly in quando a câmera toda se aproxima e dolly out quando a câmera se afasta.